Não são poucos os grupos evangélicos que creem na chamada maldição hereditária. De acordo com essa crença, os pais têm o poder de amaldiçoar seus filhos através de palavras ou atitudes pecaminosas. Essas maldições são herdadas pelos filhos. Para quebrar essas maldições, acredita-se que seja necessário repreendê-las com palavras de fé. O conceito foi popularizado no Brasil pelo livro Bênção e Maldição, de Jorge Linhares, que argumenta que as palavras têm o poder de determinar o comportamento das pessoas e que as maldições podem ser transmitidas de geração em geração. No entanto, o texto questiona essa crença, apontando suas lógicas e falta de respaldo nas escrituras. O autor destaca a falta de evidências bíblicas sólidas para apoiar a doutrina da maldição hereditária, questionando a lógica por trás das experiências documentadas para fundamentar essa crença. Mas, afinal, a doutrina da maldição hereditária pode ser solidamente respaldada nas escrituras? Vejamos. A maldição no Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 9, versos 20 a 27, Noé amaldiçoa seu filho Cã, dizendo que Canaã será escravo de seus irmãos. Quero destacar 3 observações importantes sobre essa passagem. Primeiro, o conceito de solidariedade corporativa é evidente no Antigo Testamento, onde os descendentes acompanham tanto as vitórias quanto as maldições de seu ancestral comum. Nesse caso, os cananitas foram amaldiçoados devido ao comportamento desonroso de Cã, que não honrou seu pai. Segundo o texto, deve ser interpretado considerando seu contexto específico na história da salvação. O Novo Testamento atingiu o ápice da revelação divina com Cristo e é o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Não há passagens que autorizem os pais a amaldiçoarem os filhos no Novo Testamento, tornando a maldição de Noé sobre Cã um caso único na Bíblia. A hermenêutica bíblica não permite a formulação de uma doutrina baseada apenas em um único texto. Terceiro, mesmo sob a maldição de Noé, as cananitas poderiam ser livres. O exemplo de Raabe, uma cananita que se tornou crente no Deus de Israel, mostra que a fé em Deus foi suficiente para libertá-la da maldição. Raabe não precisava passar por um ritual de libertação. Sua fé foi o bastante para quebrar a maldição. Êxodo 20, versos 5 ao 6. Este trecho é frequentemente citado para apoiar a ideia de maldição hereditária, afirmando que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o desprezam. No entanto, o texto deve ser compreendido em conjunto com o verso 6, que ressalta que Deus trata com segurança até 1000 gerações aqueles que o amam e guardam seus princípios. Isso demonstra que a ênfase está na misericórdia e na vitória de Deus, não em maldições hereditárias. É preciso observar que o texto apresenta uma linguagem figurada. No verso 6, lemos uma hipérbole, uma figura que expressa exagero. Deuteronômio 11, versos 26 ao 28. Neste trecho, Deus coloca diante de Israel a vitória e a maldição com base na obediência ou desobediência à lei. É crucial notar que essas vitórias e maldições estavam no contexto da antiga aliança mosaica, especificamente direcionada a Israel, que habitaria na terra prometida. No entanto, após o advento da nova aliança com Cristo, essas maldições não se aplicam mais às nações ou indivíduos. As maldições não eram o resultado de palavras mágicas proferidas, mas sim da desobediência à lei. O texto enfatiza que esses trechos bíblicos devem ser compreendidos dentro de seus contextos específicos na história da salvação e que não podem ser usados como respaldo para a doutrina da maldição hereditária. Além disso, destaca que a nova aliança feita por Cristo trouxe uma mudança significativa na relação entre Deus e seu povo, e as maldições do Antigo Testamento não se aplicam mais da mesma forma na nova aliança. Ezequiel 18, versos 1 ao 4. Deus desafia o conceito de maldição hereditária ao rejeitar a ideia de que os filhos devem pagar pelos pecados dos pais. O provérbio mencionado no versículo 2, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam, questiona se os filhos são afetados pelos pecados dos pais. Deus responda enfaticamente que não, cada indivíduo é responsável pelos seus próprios pecados. Ele ordena que o provérbio não seja mais citado e afirma claramente que o filho não será suspeito pelo pai, e vice-versa. Os versículos seguintes do capítulo enfatizam que a justiça ou a vitória do pai não são transmitidas aos filhos, e da mesma forma, a injustiça ou a justiça do pai não são transferidas para os filhos. Deus reitere que cada pessoa é responsável por suas ações e que a culpa não deve ser atribuída a terceiros. O autor concorda com essa perspectiva, destacando a importância da responsabilidade individual e rejeitando a ideia de transferir a culpa de nossos atos errados para outros, como uma forma de irresponsabilidade moral. A maldição no Novo Testamento, Mateus 12, verso 29, onde Jesus afirma que o diabo já foi amarrado por ele. Mas o conceito de maldição hereditária crê que os crentes têm o poder de amarrar o diabo. Marilyn Hickey, ao dizer que as maldições precisam ser quebradas, afirma: o diabo é o valente. O que temos de fazer a ele? Amarrá-lo. E depois, nós lhe tomamos a casa ou aquela geração. Nós dizemos: ei, diabo, espere um minuto. A minha geração não pertence a você, porque eu o amarrei em nome de Jesus. E você não vai fazer isso. É isso que fazemos. Rompemos
Quebremos a maldição em nome de vamos amarrar o diabo, se Jesus já o amarrou? A obra de Cristo não foi suficiente? Na verdade, a obra de Cristo destruiu as obras do diabo e não é necessária nenhuma quebra de maldição. Vejamos alguns textos do Novo Testamento que fundamentam essa afirmação. João 8, 32. O verbo conhecer é mais do que um conhecimento intelectual, embora inclua isto. Trata-se de um conhecimento resultado de uma relação pessoal com Deus. Conhecer a Deus significa se relacionar pessoalmente com Ele. Então, o que liberta? Um ritual de libertação? Não. É preciso observar as duas frases. A primeira é, e conhecereis a verdade. A segunda é, e a verdade vos libertará. Quer dizer, para ser liberto, é preciso conhecer a Cristo e sua palavra. Primeira frase. E é o próprio Cristo e sua palavra que trarão libertação. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Paulo diz que aqueles que tentam se salvar pela prática da lei, mandamentos, estão debaixo de maldição. Na verdade, ninguém consegue observar todos os preceitos da lei, e sendo assim, todos são amaldiçoados por ela, pois a lei revela o pecado. A lei declara que todos nós somos pecadores e merecedores do juízo eterno. Não pode haver pior maldição do que a maldição da lei. No entanto, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele assumiu o pecado julgado pela lei. E agora somos abençoados por Deus, em Jesus Cristo. Portanto, a libertação da maldição é obra exclusiva de Cristo. Nota-se, portanto, que a maldição nada tem a ver com palavras que foram proferidas pelos pais aos filhos. Para o apóstolo Paulo, a maldição é a vida escravizada pelo jugo da lei. A pessoa maldita é aquela que tenta se salvar pela obediência à lei. Como ela jamais conseguirá obedecer a todos os regulamentos da lei, inevitavelmente ela está condenada. 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O diabo é aquele que está no mundo, e Cristo é aquele que está em vocês, os salvos. Pelo poder de Cristo, os crentes já venceram o maligno. Somos guardados em Cristo Jesus. Portanto, Satanás não tem poder para causar dano nenhum. AOS, salvos, realmente não pode haver nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Avaliação do conceito de maldição hereditária. Utilizar as passagens do Antigo Testamento onde Deus amaldiçoa Israel por quebrar o pacto e transportá-las para nossos dias é ignorar o ensino neotestamentário. Não encontramos uma única passagem do Novo Testamento que ensina a maldição hereditária. E mesmo as passagens do Antigo Testamento, quando interpretadas corretamente, não fundamentam essa doutrina. Em uma avaliação final, o que podemos dizer a respeito da maldição hereditária? O conceito de maldição hereditária condiciona, erroneamente, a ação do diabo às palavras. A ação de Satanás não precisa ser autorizada pelas palavras. O diabo age, independente de nossas palavras. O mundo jaz no maligno. O conceito de maldição hereditária diminui o poder da obra de Cristo. De acordo com o Novo Testamento, toda a humanidade está debaixo da maldição do pecado. Não é necessário receber uma maldição dos ancestrais para estar amaldiçoado. Todos estão amaldiçoados, indistintamente. Uma pessoa não se torna maldita porque recebeu palavras de maldição dos pais. Toda pessoa já é maldita por natureza. Teologicamente, a maldição é resultado do pecado. Por outro lado, a maldição foi totalmente vencida pela obra consumada de Cristo. A maldição atingiu a raça humana a partir da queda, Gênesis 3. E ainda é uma triste realidade no mundo atual. No entanto, chegará o dia em que a maldição será completamente vencida. Já não haverá maldição nenhuma. Não existe nenhuma passagem bíblica que evidencia a maldição hereditária. A maldição que existe é aquela de Gênesis 3, resultante do pecado de Adão e Eva, que afetou drasticamente toda a humanidade. Mas a obra de Cristo é suficientemente poderosa para nos livrar de toda maldição. Não é necessária nenhuma quebra de maldição. Basta crer em Cristo. Se você ama a palavra de Deus, inscreva-se no nosso canal para receber mais estudos valiosos e curte o vídeo.